Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês aí, trocar uma ideia do meu pensamento com relação aí que está acontecendo na Ucrânia, enfim. Eu fiz uma postagem hoje, coloquei algumas fotos lá, né? Fotos reais e algum pensamento, meu pensamento que eu tenho, né? A respeito do assunto. Eu acho que na verdade nós devíamos de se condoer um pouco mais com o ser humano. A respeito de que sim, nós temos a nossa vida para seguir, eu tenho trabalho para realizar, eu tenho minha família para cuidar. O mundo não vai parar por causa disso, pelo menos, né? Por enquanto temos um país seguro, o mundo não vai parar. E aí muitos pensam, não, isso é só lá na Europa, naqueles países e vai ficar por lá, não vai vir. Mas eu não consigo, por exemplo, na minha vida, continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Não tem como, entende? Por exemplo, estou de férias, sim, momentos felizes passando com a família, mas eu não consigo postar essa felicidade enquanto vemos um país sofrer do jeito que está sofrendo. Eu nunca vi a guerra, eu não vi. Pessoas da minha geração para cá não viram. Nós estamos vendo agora, né? O máximo que teve a partir de 2001, aquela caçada que teve em cima dos terroristas, né? Mas a gente não viu a guerra como a gente está vendo agora. Pessoas fugindo de bandada, pessoas sendo feridas, pessoas sendo mortas e um país sendo devastado como está sendo. Por mais que você diga assim, eu não tenho nada para fazer, a gente não pode fazer nada, está de mãos atadas, eu acho que sim, nós temos coisas a fazer. Eu acho que sim, a gente pode fazer alguma coisa. No Brasil nós temos a maioria da população evangélica, pessoas que se dizem temente a Deus, sim, pessoas tementes a Deus também. E eu acredito que essas pessoas podem usar as armas mais importantes que elas têm, que é a oração. Mas eu acredito também que o respeito deve prevalecer. Eu não vejo condição nenhuma em festejar um carnaval nessa época onde tudo isso está acontecendo. Não vejo condição nenhuma. Por mais que nós, como evangélicos, não concordamos com o carnaval, não entramos nessa festa, né? A gente vê o que a gente vê na televisão, o carnaval passando, digamos assim, e pessoas festejando de outras maneiras, em seus lares, em outros lugares, como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que os nossos irmãos, quando digo nossos irmãos, é a população da Ucrânia mesmo, todos somos irmãos, né? As pessoas estão sofrendo, eles merecem no mínimo o nosso respeito. No mínimo o nosso respeito. Então que a gente possa meditar nisso, que nós possamos usar as armas que temos, que é a oração, jejum para quem pode, quem consegue jejuar. O jejum e oração são armas importantíssimas. Ter o conhecimento da palavra de Deus também nos ajuda a nos confortar. Não nos confortar de que, tudo bem, a guerra está acontecendo e eu tenho que aceitar, não. Confortar de que isso é um sinal da volta de Cristo. E sinceramente, para ser muito bem sincero com vocês, depois do início da pandemia, até agora a gente não está vendo as coisas melhorarem. Entende? Quando eu quero dizer as coisas melhorarem, sinais e mais sinais têm acontecido. Muitas coisas estão acontecendo e eu acredito sim que muitas coisas ainda virão. Entende? Porque a palavra de Deus mostra que o princípio das dores, eles iriam vir com pandemias, com fome, com destruição e com guerras. E as coisas estão tomando proporções em que a gente não consegue medir e não consegue calcular.
A maior guerra que nós devemos travar todos os dias é conosco mesmo, né? A guerra, ela começa dentro da gente, quando a gente toma a decisão ao lado de Cristo. A guerra, ela começa dentro de você, quando você tem uma bifurcação, 2 caminhos a escolher, onde ninguém está te vendo, mas você tem que tomar uma decisão. Nem sempre a decisão mais fácil, ela é a correta, tá? A gente pode pegar aquela decisão mais fácil, o caminho mais simples e mais curto para seguir. Ninguém está vendo. Só que esse caminho vai prejudicar alguém. Então, muitas vezes, as grandes coisas, elas sempre começam muito pequenas. Os grandes problemas deste mundo, eles começam com um pequeno erro, com uma pequena tomada de decisão errada. Então pense muito bem nisso. E sempre que você tiver que tomar uma decisão, escolha pelo correto. Por mais que isso seja pesado, dolorido, por mais que você se sinta injustiçado, o que eu tenho para lhe dizer é: quem está vendo é Deus. E Ele te recompensará. Se não for aqui nesse mundo, vai ser no vindouro. Essa é a promessa que Ele fez. E quanto a nós, o que podemos fazer é usar essas nossas armas. É lutar contra nós mesmos. E quanto ao sofrimento dos nossos irmãos, é orar por eles. Fazer a nossa parte como cristão. Então, resumindo, para não ficar muito longo esse vídeo, é isso. Que a gente possa meditar nisso. Eu acho que não é momento de comemoração, não. Esse é um momento de reflexão. Momento de oração por eles. Reflexão sobre a nossa vida, né? E mudança. A maior pregação de Cristo Jesus, a maior pregação de João Batista antes de Cristo era do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E cada vez que encontramos esses e outros sinais, isso se faz muito mais presente em nossas vidas. Então que a gente possa meditar, que a gente possa refletir e que possamos estar unidos como irmãos em oração em prol do povo da Ucrânia. Tá bom? Esse é o recado que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Deus abençoe a todo mundo.